Você está como Tomé, que só acredita se você ver, se você tocar, se você tiver algo palpável? Porque digo isso para você, tendo em meu coração a intenção de ajudar você a voltar a crer. A sua fé pode estar doente, a sua fé pode estar machucada. E pessoas que são de Deus, pessoas que andam com Deus com a fé machucada, elas duvidam do que Deus pode fazer. Eu quero trazer para você textos hoje que vão ajudar você a compreender que muitas pessoas como você, como eu, que muitas vezes não sabe o que fazer diante dos tamanhos problemas que se levantam, diante de tantas situações que se levantam diante de nós, que muitas vezes nós achamos não ter solução, não ter saída, não ter o que se fazer. Pelo contrário, eu digo para você, sempre há uma saída para aquelas pessoas que recorrem, que buscam em Cristo Jesus. Começamos em João, capítulo de número 20. Hoje nós vamos aqui estudar bastante, vamos abrir vários versículos. João 20, o versículo que nós começamos é o versículo 29. Aqui está acontecendo, Jesus está vindo até seus discípulos após a ressurreição. E após a ressurreição, os discípulos viram a Jesus, porém Tomé não estava presente. E quando Tomé foi transmitido para ele, os discípulos transmitiram para Tomé que Jesus estava ressurreto e veio até eles, houve um alvoroço ao coração dele. Ele disse, eu não acredito, eu só acredito realmente se Jesus aqui estiver. Então, leia comigo João 20, pontinho, 29 até o 30, nós vamos fazer a leitura. Diz assim, versículo de número 29. Disse Jesus, quando encontrou Tomé, por que me viste, Tomé? Creste? Ponto e vírgula. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus chama a atenção de Tomé, dizendo, olha Tomé, agora que você me viu, agora que você pegou a minha mão, que você tocou aqui os cravos, os buracos que ficaram aqui, dos grandes pregos que foram fixados em minhas mãos, agora que com seus olhos e com sua mão você pode ver, agora você crê. Porém ele fala assim, feliz ou bem-aventurado, feliz será a pessoa que não mesmo precisou ver para crer, mas que essas pessoas deram crédito à palavra, mesmo sem que tenha visto, sem que os olhos dela tenha contemplado aquilo que ela espera. Aí ele continua falando, Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Eram muitos milagres. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, ou seja, você acreditando, tenhais vida em seu nome. Então, nós temos que entender, todos os milagres que estão disponíveis para nós na Santa Bíblia, na Santa Palavra de Deus, são milagres que estão disponíveis para o nosso conhecimento e fé. Estes milagres, estes sinais e prodígios que o Senhor Jesus fazia e faz até hoje, são milagres para testificar e para que nós crescemos no que Jesus está fazendo, no que Jesus está operando. Agora, a pergunta que eu faço a você, quando você lê, por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, 12 anos sofrendo, hoje nós temos até um diagnóstico, que se chama essa enfermidade chamada de endometriose. A mulher sofre muito com o fluxo de sangue. Assim bem como a filha de Jairo, que foi curada, ela estava doente, o pai foi procurar Jesus, quando voltou a menina estava morta. O Senhor ressuscitou aquela menina. O que faremos então do moribundo servo do centurião de Cafarnaum, que foi até Jesus procurando ajuda, sabendo que seu servo estava à beira da morte? Jesus disse, seja feito conforme a sua fé, e naquela mesma hora o servo daquele homem centurião, ele foi curado. Como poderíamos falar de tantas outras coisas? Os 2 cegos de Jericó que vinham clamando, tem de misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. E Jesus então os curou e eles passaram a enxergar plenamente com os seus olhos, enxergando o dia, enxergando normalmente.
Poderia falar tantos testemunhos, tantos milagres que o Senhor Jesus operou. O filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado, estava já sendo entregue, já estavam indo colocar ele no sepulcro. Estava a mãe chorando a morte do seu filho, já perdido já o seu marido, agora perdeu o seu filho. Está essa mulher agora, mais uma vez, clamando a Deus, chorando a Deus, e o Senhor vê aquela dor daquela mulher e ressuscita o filho dela. Poderia falar de tantas pessoas. O Senhor curou o homem hidrópico, o homem que tinha uma barriga d'água. O Senhor curou o homem que tinha a mão mirrada, a mão dele atrofiada. O Senhor disse, estenda a tua mão, e na hora que ele estendeu a mão, foi para o meio, ele foi curado. Nossa, seriam maravilhas mesmo que eu pudesse disponibilizar aqui tempo e tivesse tempo para falar milagre por milagre. São muitas coisas que Jesus fez. Demônios que eram expulsos de pessoas que tinham problemas sérios, que se cortavam, que tinham o demônio quando manifestava na pessoa, levava a pessoa ao fogo, às águas, com a intenção de tirar a vida daquela pessoa. Quantas coisas eu poderia aqui anunciar do que está descrito, mas o próprio texto diz, olha, tudo que está descrito foi para que você cresce, mas há muito mais. Ou seja, o Senhor fez muito mais do que isso que você imagina. Deus fez muito além. Não está tudo descrito nos textos, que foram muitas coisas. Nas multidões que vinham até Jesus, quantas milhares de pessoas eram curadas. Então imagine que há muitos textos, há muita história, há muita coisa que o Senhor fez. E ele disse aqui o texto que isso tudo que nós já temos disponíveis para nós é para nossa fé, é para a gente crer, para a gente confiar. Assim bem como essas pessoas que vinham até Jesus crendo e eram abençoadas, nós também temos que crer. Eu vou trazer 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé, em Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, vamos lá? Gênesis 7, a partir do versículo 10, nós vamos fazer a leitura aqui, ó. Olha o que diz, Gênesis 7, 10. E aconteceu que passados 7 dias, logo após a arca estar pronta, e todos os animais de 2 em 2 entrarem na arca, olha o que acontece, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eu não vou me apegar a mais textos, porque senão o tempo vai ficar curto. Mas o Noé, ele passou, se a gente pegar ali, datar ali do período, da época que ele recebeu uma palavra, ele foi obediente ao que Deus falou. Olha, faça uma arca com tanto tamanho assim, com tamanho assado, com a porta assim, com a porta daquele jeito. E ele fez exatamente como Deus pediu. Passou cerca de 120 anos para essa construção. Aí eu acredito de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu não duvido disso. Não está escrito, não está declarado dessa maneira, mas todas as pessoas que ali viviam naquela terra, era quase impossível de não ver a magnitude, a grandeza da arca que Noé construiu. Qual o projeto de Noé construir uma arca deste tamanho? Por que que ele está fazendo algo que, aos olhos de todas as pessoas ali, todas as pessoas que passavam, que viam o trabalho de Noé sozinho? O único homem que bateu o prego naquela arca foi Noé. Noé passou todos esses anos, praticamente a vida inteira, fazendo esta arca, produzindo, só porque Deus disse uma palavra. E quando eu digo só, é para simbolizar o que você pensa às vezes. Nossa, só isso é o suficiente? Uma palavra é o suficiente. Foi o que o centurião falou, Senhor, uma palavra e meu servo será curado. Uma palavra é o suficiente para mudar a tua história. Agora, quando ele recebeu a palavra, ele fez exatamente como Deus pediu. Construiu a arca. Imagine que naqueles dias não tinha uma madeireira para ir lá comprar madeiras. Não, ele tinha que cortar a lenha, ele tinha que beneficiar a madeira. Foi trabalhoso, foram 120 anos de trabalho. Só que ninguém dava crédito. Eu acredito, como está escrito lá em Mateus, você deve se lembrar bem que Jesus Cristo falou disso. Jesus falou assim, olha, vocês se lembram dos dias de Noé? Que todos casavam, se davam em casamento, festejavam, viviam normalmente, até o dia que começou a chover. O que significa isso? Quando começou a chover, meu irmão, minha irmã, quando começou a chover, esse povo ficou desesperado. Porque o dilúvio já nos faz a representação do fato.
O dilúvio foi águas com tanta força na terra, 40 dias e 40 noites, que encheu a terra. A terra toda virou água. Toda a terra onde haviam seres humanos, todos morreram por causa que as águas do dilúvio encheram a terra e não haviam para eles embarcações suficientes para fazerem que eles suprissem ou que vencessem as tempestades tão fortes. Porém, o que fez Noé passar todo esse tempo trabalhando para que aquela palavra se cumprisse? Por que Noé fez isso? Porque Noé acreditou sem ver. Ele não via o sol escurecer, ele não via umas nuvens muito escuras no céu para poder acreditar que tinha que fazer aquela arca. Ele não tinha uma presciência humana, ele não tinha conhecimento humano para poder imaginar que em 120 anos levaria o tempo ele terminar a arca e a chuva descer. Porque o mais impressionante de tudo é que quando passou animal por animal, porque a Bíblia fala que foram de 2 em 2, foram o marido e a mulher, né? O macho e a fêmea. Veja que sempre é assim, né? Sempre Deus fez assim, macho e fêmea, fêmea e macho. Macho e fêmea, fêmea e macho. Cada um deles entraram na arca. A pergunta até que alguns fazem, né? Como pode? Como que eles entraram na arca? Como é que o leão entrou na arca? Como é que o leopardo entrou na arca? Como é que a girafa estava ao lado desses animais? Como? O Senhor o mandou. Quem mandou? Imagine aquela fila, né? Aquela fila de animaizinhos entrando na arca. Quando a arca fechou a porta, que Noé bateu a porta, fechou o trinco, naquela hora começou a chover. Em 7 dias após que fechou-se aquela porta, a chuva desceu. E ali então, o que Noé não tinha visto, mas ele creu, aconteceu porque Deus deu uma palavra. Pode ser que passe muito tempo para que algo aconteça com você. Você talvez creia no milagre, mas você está desesperançoso. Você está perdendo a sua fé. Pastor, eu não estou vendo mudança na minha casa, pastor. Meu marido está difícil, meu filho está difícil. Pastor, eu não sei o que fazer. As finanças cada vez pioram. Assim bem como Noé precisou crer, acreditar. Ele acreditou numa palavra e ela se cumpriu. A casa de Noé foi livre. A casa de Noé teve libertação. Salvaram-se do dilúvio, a família de Noé. E tantos outros poderiam ter se salvado, mas não creram na pregação de Noé. Não creram que em todo o tempo que Noé construía a arca, eu não tenho dúvida que ele pregava para as pessoas: gente, se preparem, se convertam, deixem esse caminho mau. Talvez você escute isso: vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Fala, eu vou quando eu achar que tenho que ir, quando eu ficar mais velho. Cuidado, porque pode não dar tempo. Você está sendo avisado, tua fé está de uma fé de zombaria, você só zomba das coisas de Deus. Segundo exemplo que eu quero dar para você, em Gênesis mesmo, 22, Gênesis capítulo 22, passa na tela para você a referência, é o capítulo 22, versículo 9, que diz sobre aquele momento que Deus fala com Abraão. Abraão chama ao Senhor, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, aquele que nós sabemos que é o filho da promessa, que levou muitos anos aguardando até que esse filho nascesse, o Isaac, e leve ele para o cume do monte e apresente o seu filho como sacrifício. Olha que coisa séria isso. Deus fez um pedido que a qualquer um de nós é uma loucura. Qualquer um de nós, Deus pediria, claro que Deus não fez isso como uma referência maldosa a Abraão, mas para provar a fé dele. E também, assim bem como Abraão teve fé, assim como o pai, de enviar seu filho único, Jesus, para morrer em nosso lugar. O Abraão teve essa fé. O Abraão creu. E ele faz o quê, irmãos? Ele pega o seu filho, chama o Isaac e fala: filho, vamos para o monte, porque o Senhor pediu para nós um sacrifício. Ele quer que apresentemos a ele um cordeiro. E este cordeiro tem que ser apresentado a Deus. E ele está subindo com o seu pai, o Isaac subindo com Abraão. Chega ao pé do monte, o Abraão deixa os servos dele no pé do monte, junto com a jumenta.
pega a lenha, coloca nas costas, pega ali do seu filho, coloca nas costas deles os utensílios para poder imolar, né, para poder matar ali o cordeiro para sacrifício, e fala: fiquem aqui os servos que eu vou no monte adorar a Deus e eu voltarei com meu filho. Olha que coisa séria, o patriarca da fé, Abraão, ele fala: Senhor, ele fala aos servos dele, melhor dizendo, eu vou subir ao monte com meu filho para adorar a Deus e logo tornaremos, no plural. Se Deus pediu a vida do filho dele, por que ele está dizendo que ele vai subir e descer com o filho? Ele tinha certeza, lá no coração dele, que Deus proveria o cordeiro para si. Deus proveria o sacrifício e não permitiria a maldade do filho dele partir, o filho que ele tanto esperou. Mas ele creu, ele acreditou, ele tinha uma fé, uma convicção, o patriarca da fé. Olha o que diz aqui o versículo de número 22. Diz assim, Gênesis capítulo 22, versículo 9, tá? Diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs um monte de pedras, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O que ele fez? Ele amarrou o menino, colocou em cima desse monte de pedras, em cima da lenha, que depois que o menino estivesse morto, degolado, era só atear fogo e aquilo ali seria o sacrifício a Deus. Era como fazia para apresentar o cordeiro. 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, que é uma ferramenta de corte, como uma faca grande, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão! Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, o que fez o Abraão tomar a decisão de levar o seu filho ao monte para sacrifício? Ele viu o que os olhos dele não enxergavam. Ele acreditou naquilo que a palavra do Senhor havia dito ao seu coração. Às vezes nós estamos ouvindo a palavra da fé, mas nós não estamos praticando ela. Nós não estamos crendo. Noé viu algo que Deus falou ao seu coração e ele já via a chuva descendo antes mesmo de terminar a arca. Abraão, antes mesmo de ver o cordeiro preparado para o sacrifício, ele acreditou na palavra de Deus e preparou seu filho para o sacrifício. Mas ele sabia que Deus proveria o cordeiro para si. Como Josué, vamos lá para a gente terminar os 3 exemplos. Josué 6, o versículo é o 20. Josué 6, versículo 20. Esse texto refere-se ao dia que as muralhas de Jericó caíram. Deus falou assim: olha, vocês vão passar 7 dias rodeando em volta das muralhas de Jericó, e quando vocês chegarem ao 7º dia, vocês vão passar 7 voltas em volta de Jericó. E eu acredito que para qualquer um parece até uma loucura, porque será que era o sonido ou eles pisando em volta ali daquela muralha que faria ruir as muralhas? Será que muitas pessoas pisoteando aquele chão faria que as muralhas caíssem? Não foi isso que aconteceu. Imagine que durante todos estes dias não houve uma rachadura. Foram 7 dias de obediência à palavra de Deus. Eles creram, tiveram fé no que Deus falou. As muralhas, elas não tiveram uma rachadura sequer, e nenhum dia de que eles passaram em volta daquelas muralhas. Porém, no versículo 20, gritou, pois, o povo, na última volta,
obedecendo a Deus, no 7º dia, na 7ª volta do dia, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Essa batalha, literalmente, foi tomada no grito, né? Eles gritaram e as muralhas caíram. Pastor, eles não poderiam ter gritado no primeiro dia ali? Só que Deus deu uma palavra. Meu amigo, minha amiga, às vezes você está com dificuldade por causa disso. Você tem dificuldade de entender que há um trabalhar de Deus. Você vai para a igreja dizendo, não, se eu for na igreja hoje, não aconteceu, eu não volto mais. A sua fé está muito pequena. A sua fé tem que crescer. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo crescer. Quando você vai ouvindo, você vai crescendo e a fé aumenta. Você tem que ouvir a palavra várias vezes. Tem que estar crescendo na fé. Uma fé enferma não produz, uma fé enferma não crê. Josué disse, vamos agora. Agora Deus mandou que tocasse a buzina e gritasse. Todo aquele povo gritou e as muralhas caíram. Josué andou 7 dias em volta daquelas muralhas. No 7º dia, 7 voltas, crendo no que Deus falou. Ou seja, eles não tinham visto, mas eles creram. Tanto o Noé, tanto o Abraão como o Josué foram pessoas que não viram com os seus olhos, mas creram no que Deus falou. E você crê no que Deus fala? Vamos terminar para a gente fazer oração? Lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, eu quero que você vá comigo rapidamente a partir do versículo 19. Tiago 1, versículo 19 diz assim, ó. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Quer dizer, seja você uma pessoa que ouve mais a Deus e creia no que Deus fala e pare de retrucar. Pare de duvidar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, na sua justiça própria. Ah, pastor, não tem como isso mudar. Veja que na sua justiça não tem o que fazer. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada. Tanto Josué, quanto Noé, quanto o Abraão, eles receberam uma palavra enxertada no coração deles, igual você está recebendo agora. Uma palavra que está sendo colocada no seu coração. Aí ele diz... a qual pode salvar a vossa alma. Essa palavra que está sendo posta em seu coração pode te salvar. Aí diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha que coisa séria isso aqui, hein? Enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo que você fizer crendo na palavra de Deus, você vai ser feliz. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quer dizer, veja que a palavra que foi enxertada ao nosso coração é a palavra que produziu fé. Os santos homens de Deus, profetas, os discípulos, os apóstolos, cresceram de tamanha maneira porque creram no que Jesus falou. Creram na palavra de Deus e por isso se tornou a verdade. Aconteceu, não foi uma historinha qualquer, aconteceu. Como está escrito em João, onde nós começamos. O Senhor disse que as palavras que nós ouvimos é para nós crermos. Os milagres são para que a gente creia. E neles nos baseemos nossa fé, vamos nos basear nessa fé para que nós possamos prosseguir confiados. E por mais difícil que sejam as circunstâncias, creia, se Deus te trouxe a palavra, um poucochinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Deus cumprirá a sua palavra. Não duvide do que Deus pode fazer.
Levante-se hoje, o mais rápido possível, vá para a igreja, aprenda a palavra, escute versículos, estenda seu coração, abra seu coração, esteja disponível para que a fé cresça e o impossível na sua vida se torne possível, porque você vai olhar, com seus olhos você não verá, mas com o seu coração você já enxerga. A fé te faz enxergar aquilo que não existe e se tornar existente, como está escrito em Hebreus 11, versículo 1. A fé é a afirmação, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. Que a sua fé tenha crescido nesse dia e que você volte a acreditar que tudo vai voltar para o plano de Deus e vai acontecer conforme Ele falou. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido e amado, eu venho orar por esta pessoa que está desanimada, por pessoas que estão depressivas, angustiadas, pessoas que estão com o seu coração machucado, pessoas que estão tristes, ó Deus, até desejando a morte, pessoas que estão pedindo, Senhor, eu prefiro morrer ao enfrentar esses problemas, eu não aguento mais. É por essas pessoas, ó Pai, que eu intercedo agora, pelo depressivo, por aquela pessoa que está diagnosticada com uma síndrome que faz essa pessoa ter bipolaridade. No momento ela sorri, no outro momento ela chora. No momento ela está com as pessoas, meu Deus, mas ela não consegue se envolver, ela não tem cuidado de que aquilo que está acontecendo com ela é espiritual. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que o espírito da morte, que o espírito de depressão, de angústia, de tristeza, que a partir de agora bata em retirada. E eu oro crendo, ó Deus, que quem ora comigo, assim como oramos consagrando os copos com água, que todos que beberem desta água serão livres de suas enfermidades e poderão contar que aquilo que eles creram, bebendo da água com fé, foram libertos dessas enfermidades da mente, da alma e do corpo, em nome de Jesus. Pai, passe com teu poder do alto da cabeça até a planta do pé, curando a todos em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio, beba comigo desta água no nome do Senhor.